Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos então para a nossa quarta parte deste módulo sobre prevenção contra doenças e gravidez indesejada. Nós já falamos da questão do método de barreira, dos métodos hormonais e agora nós vamos trabalhar mais dois métodos. Os métodos comportamentais, né, que estão relacionados aí com a abstinência sexual durante o período fértil da mulher, ou seja, durante este período aqui em que ela está apta a engravidar. Aqui vale lembrar então aquela questão da regrinha que vai de 5 dias antes e 3 dias após a ovulação, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, se não quer engravidar e já que não usa nenhum método contraceptivo, nesta período do período fértil não se deve manter relações sexuais. Esses métodos, de uma maneira geral, os comportamentais, não dependem do uso de substâncias ou de outros produtos, não causam efeitos colaterais e não têm custo, né? Como se baseiam apenas na fisiologia da mulher, né, ou seja, que é a estrutura e o comportamento de como que acontece, também são chamados de métodos naturais. E é importante a gente sempre lembrar que, embora também seja uma alternativa de contracepção, os métodos comportamentais têm eficácia relativamente muito baixa e não podem proteger contra as ISTs, tá? Outra coisa, podem ser uma boa escolha para casais com relacionamento estável e duradouro, no qual a mulher, né, possui um ciclo menstrual bem reguladinho, aquele ciclo de 28 em 28 dias, né? Além disso, o uso desses métodos não é recomendado em outras formas de relacionamento, ou seja, de namorados, de pessoas que são só ficantes e assim por diante, pois o ciclo menstrual pode sofrer variações ao longo do mês, nós já comentamos sobre isso, tornando então impreciso o cálculo do período fértil, ou seja, esse cálculo aqui. O método comportamental mais conhecido é a famosa tabelinha, em que se acompanha o ciclo menstrual durante pelo menos 6 meses para determinar o período fértil da mulher. Então tem período fértil da mulher. Então tem todo esse cuidado para ser feito e não ser feito assim, a partir de hoje vamos fazer o uso da tabelinha. Não, a gente tem que acompanhar o ciclo menstrual corretamente. Além disso, é acompanhado também pelo método do muco cervical, que é o muco produzido do útero e que se torna mais espesso e elástico alguns dias antes do que? Da ovulação, né, do 14º dia aqui. Então ele também tem essa indicação. Como pode se concluir, esses métodos exigem um grande conhecimento da fisiologia da mulher, né, reprodutiva do corpo da mulher, e também a questão de atitudes responsáveis frente a este conhecimento, em especial ao que a gente chama de abstinência sexual durante o período, ou seja, não manter relações sexuais, né? A questão do coito interrompido, né, que costuma ser citado como um método comportamental, a gente tem que tomar cuidado, porque trata-se então do que? Da interrupção da relação, ou seja, mesmo no período fértil a mulher está mantendo relação, só que ocorre a retirada do pênis dentro da vagina momentos antes da ejaculação. Então, o coito interrompido não deve ser feito neste período aqui, tá? Porém, existem aí dois fatores a serem considerados: errar na hora da retirada e o fato de que líquidos lubrificantes produzidos aí pelo próprio corpo, né, contêm pequenas quantidades de espermatozoides que já são suficientes aí para que ocorra uma fecundação. Então, a gente pode traduzir o seguinte: o coito interrompido representa um risco muito grande de insucesso, tá? Não devendo ser considerado propriamente um método de prevenção à gravidez indesejada. Então, não utilizem essa questão aí, né? Então, o coito interrompido não é recomendado como método comportamental, porque a eficiência dele é muito baixa, a probabilidade de uma gravidez é muito grande. É importante frisar que o casal que está totalmente exposto às infecções transmissíveis, então, os métodos comportamentais, como não tem nenhuma proteção, nenhuma barreira que está relacionado com o contato, né, das estruturas masculina e feminina, ocorre a probabilidade de infecções, né, sexualmente transmissíveis ocorrerem, tá? Aí nós temos os métodos cirúrgicos, que são esses que aparecem aqui na imagem, né? São chamados assim, pois dependem de intervenções
cirúrgicas, né? Nós temos o caso aqui, ó, da ligadura das trompas ou laqueadura, que é um procedimento que fecha os canais pelos quais aqui, ó, os óvulos são levados, né, até o útero, impossibilitando assim o encontro dos gametas. Então, e que está chegando, né, o espermatozoide por esta região e a mulher está liberando o seu gameta para essa região. Então, ocorre a impossibilidade deste encontro, né? Já na vasectomia, que é daí no caso dos homens, que é o, né, bloqueia ali, ó, os canais deferentes que ligam os testículos, né, à uretra, impedindo que os espermatozoides então sejam eliminados durante a ejaculação, tá? Então o homem produz espermatozoide, eles amadurecem, só que eles não seguem para frente. Esses dois métodos costumam ser mais caros e geralmente são recomendados para casais que já têm filhos e não desejam ter mais nenhum, ou para aquelas pessoas que querem ter filhos por qualquer outros, ou para aquelas pessoas que não querem ter filhos por quaisquer motivos. Mas é claro que dependendo da idade, o médico não vai fazer, tá? Tanto a ligadura das tubas, né, ou laqueadura, quanto a vasectomia são procedimentos cirúrgicos cuja reversibilidade é complicada, ou seja, voltar isto é complicado, não quero dizer que é impossível, tá? Portanto, deve ser muito bem avaliado antes de se tornar a decisão, né, de tomar a decisão em fazê-los, tá? Então, pensem com carinho se vocês querem ou não querem mais ter uma possível gravidez, né? E aí o método aqui, ó, do dispositivo intrauterino, ele também está incluído como método cirúrgico, mas é porque ele exige a atuação de um profissional, né, para a sua implantação. Olha aqui ele, ó, isso aqui é um DIU, dispositivo intrauterino, e conforme ele vai ser, ó, alojado dentro do útero para proteger, né? Existem dois tipos de DIU, o de cobre e o hormonal, que atuam evitando, né, a implantação do embrião no útero. O DIU é bastante utilizado por causa de sua praticidade, né, e por ser implantado por meio de uma pequena intervenção. Não há necessidade de cortes, já que é inserido pelo ginecologista pela vagina, então ele vai ser introduzido aqui por baixo. E a mulher recebe alta em algumas horas, tá? Então fiquem tranquilas aí, meninas, né? Só que, ó, no A a gente tem um DIU de cobre, né, em detalhe, e no B a gente tem, olha, o esquema do posicionamento do DIU no interior do útero. A técnica de colocação da peça é a mesma tanto para o DIU de cobre quanto para o DIU hormonal, tá? Com relação ao DIU, é um método reversível. Se a mulher desejar engravidar, basta o ginecologista remover, né, essa estrutura. Apesar de ter um preço um pouquinho mais caro, um pouquinho não, ele é mais elevado, pode ser usado por até 10 anos, né, devendo ser então trocado após este período. Só que, olha lá, atualmente o DIU de cobre pode ser implantado gratuitamente aí pelo Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Então, a mulher hoje ela pode ter essa opção também. Para a decisão se esse é o melhor método para determinada mulher, é sugerida a participação em grupos de planejamento familiar e exigida uma consulta a um especialista, né? E aí, voltando, nenhum desses métodos, no entanto, protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Nem a laqueadura, nem a vasectomia, nem o DIU. O único, volto a frisar, o único método que protege as ISTs são o uso ou do preservativo masculino ou do preservativo feminino, tá? Então, volto a dizer. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!